O direito fundamental à explicabilidade da inteligência artificial utilizada em decisões estatais. Introdução. O uso crescente de sistemas de inteligência artificial, para auxiliar decisões públicas marca uma tendência significativa. Por exemplo, pesquisas da Fundação Getúlio Vargas revelam que há 64 iniciativas de inteligência artificial nos tribunais brasileiros, abrangendo 47 tribunais. Um dos mais notáveis entre esses projetos é o Vitor, implementado pelo Supremo Tribunal Federal, que influencia diretamente o trâmite da admissibilidade de recursos na Corte. Essa expansão da inteligência artificial no setor público traz o desafio de atualizar e reinterpretar as teorias jurídicas tradicionais. Neste contexto, é urgente discutir as implicações das regulações advindas de organizações como a OCDE, a Unesco, a União Europeia e as Nações Unidas sobre ética e regulação em inteligência artificial. Essa discussão envolve integrar conceitos de responsabilidade, accountability, e a necessidade de desenvolver sistemas de inteligência artificial que sejam explicáveis, SHAI, estabelecendo um vínculo direto com os princípios jurídicos aplicáveis. Neste caminho, este estudo tem como objetivos principais: a. Explorar o potencial de explicabilidade de decisões públicas proferidas com o auxílio de inteligência artificial, e b. Identificar padrões éticos e jurídicos que contribuam para a construção do direito à explicabilidade das decisões públicas, da administração e do judiciário, auxiliadas por inteligência artificial. Mediante marco teórico interdisciplinar, com o estudo de autores do direito e da ciência da computação que se dedicam ao tema pesquisado, o texto foi desenvolvido em 3 capítulos. No primeiro capítulo são delineados aspectos iniciais do problema, com enfoque na proposta da OCDE e em conceitos técnicos que são premissas necessárias ao estudo. No segundo capítulo há um aprofundamento no debate global sobre a explicabilidade de sistemas de inteligência artificial, Unesco, União Europeia e ONU, e, ao final, no terceiro capítulo são definidos elementos caracterizadores do direito à explicabilidade. Os resultados da pesquisa apontam para a urgente necessidade de criar modelos de inteligência artificial para o setor público que incorporem a explicabilidade a partir de uma abordagem de transparência integrada ao design, respeitando os limites éticos e normativos que regem a integração da inteligência artificial nas decisões dos agentes estatais. B. O reconhecimento de que existem barreiras técnicas que impactam o direito à explicabilidade das decisões públicas auxiliadas pela inteligência artificial, e c. A definição do direito fundamental à explicabilidade das decisões públicas tomadas com o apoio de inteligência artificial. Feita a breve introdução, passa-se ao aprofundamento no tema. Inteligência artificial nas decisões na esfera pública e explicabilidade. Elementos iniciais. O direito proporciona estímulos para uma fundamentação adequada e racional das decisões públicas, judiciais ou da administração pública, estabelecendo limites para evitar excessos de racionalidade por parte do agente decisório. Nesse contexto, a transparência assume uma posição central na arquitetura das decisões, especialmente em políticas públicas onde é essencial a proatividade em explicar as razões das decisões tomadas, conforme incentivado pelo ordenamento jurídico. Além disso, há um conjunto normativo coeso que indica a importância da publicidade dos atos estatais, da administração pública e do judiciário, como um valor fundamental no sistema jurídico constitucional brasileiro. Esse bloco normativo demonstra a evolução do princípio da publicidade para o dever de transparência dos órgãos estatais. Portanto, a criação de um ambiente institucional favorável à responsabilização é impulsionada pela promoção de uma cultura de transparência. A partir disso, no enfoque aqui trabalhado, a transparência também envolve fornecer acesso claro às informações e processos de tomada de decisão, explicando como as decisões são feitas e quais critérios e algoritmos, sequências de instruções lógicas, são aplicados. Nesse aspecto, verifica-se a importância dos princípios de Asilomar, que foram desenvolvidos durante conferência realizada pelo Future of Life Institute. Eles consistem em 23 diretrizes que visam garantir que o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial, sejam realizados de forma benéfica e segura para a sociedade. Ao introduzir a discussão sobre o assunto, os princípios de Asilomar estabelecem que a participação de sistemas autônomos em decisões públicas, judiciais e da administração pública, deve ser acompanhada de uma explicação satisfatória, que passa a ser auditada por uma autoridade humana competente. Além disso, esses princípios destacam a importância da transparência em caso de falhas, estipulando que, se um sistema de inteligência artificial causar danos, deve ser possível esclarecer as razões.
A partir dessa premissa, desde já se pode trabalhar com o conceito inicial de explicabilidade como a capacidade de descrever e justificar as decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial, permitindo que sejam entendidas e confiáveis para os humanos. Por sua vez, a recomendação N. 449 da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que contou com a adesão do Brasil em 21 de maio de 2019, estabelece diretrizes para o desenvolvimento, a implementação e o uso responsável de sistemas de inteligência artificial, Esta resolução enfatiza a importância da transparência, explicabilidade e accountability, responsabilização, no contexto da inteligência artificial, com o objetivo de assegurar que os sistemas de inteligência artificial sejam benéficos e seguros para as pessoas. A recomendação N. 449 da OCDE enfatiza, especialmente na seção 1.3, a necessidade de transparência e explicabilidade nos sistemas de inteligência artificial. Nesta parte, a seção 1.3 estabelece que os envolvidos com inteligência artificial devem se comprometer com a transparência e com a divulgação responsável dos sistemas de inteligência artificial. Este compromisso inclui: a. Fomentar um entendimento amplo sobre os sistemas de inteligência artificial, inciso I. B. Aumentar a conscientização das partes interessadas sobre suas interações com esses sistemas, inciso 2. C. Permitir que indivíduos afetados compreendam os resultados gerados pela inteligência artificial, inciso 3. E D. Possibilitar que aqueles adversamente afetados questionem os resultados de um sistema de inteligência artificial, fornecendo-lhes informações claras e acessíveis sobre os fatores e a lógica que fundamentam as previsões. Recomendações ou decisões, inciso 4. Adicionalmente, a seção 1.5 da Recomendação N. 449 da OCDE impõe um dever de accountability, exigindo que os atores da inteligência artificial sejam responsáveis pelo funcionamento adequado dos sistemas de inteligência artificial e pelo cumprimento dos princípios de transparência e explicabilidade. Essa responsabilidade deve ser contextualizada de acordo com os papéis dos atores dentro da esfera da inteligência artificial na sociedade e alinhada com o progresso corrente na ciência da computação. Portanto, a recomendação N. 449 da OCDE representou um passo significativo em direção ao aprimoramento futuro do Marco Normativo Nacional para a Regulação da Inteligência Artificial. Isso inclui os projetos de Lei N. 21/2020 N. 2338/2023 que tramitam no Senado Federal, que também tem especial enfoque nos direitos à transparência e à explicabilidade dos sistemas de inteligência artificial. No entanto, a seção 1.5 da Recomendação N. 449 reconhece as limitações práticas na implementação desses direitos. Esta seção sugere que o estado da arte da tecnologia de inteligência artificial deve ser levado em conta, assegurando o nível mais alto de transparência e explicabilidade que as técnicas atuais permitirem. Simultaneamente, a seção 1.5 admite implicitamente o uso das tecnologias de inteligência artificial atuais que podem apresentar limitações que resultam em um nível mais baixo de transparência nas predições, recomendações e decisões geradas por inteligência artificial, como, por exemplo, as redes neurais, modelos computacionais inspirados no cérebro humano, compostos por camadas de neuroninhos artificiais que aprendem padrões a partir dos dados analisados. Neste ponto, apenas para fins de contextualização do leitor, as redes neurais são espécie de modelos de inteligência artificial baseada em Deep Learning, aprendizado profundo, que se trata de técnica avançada de aprendizado de máquina, Machine Learning, utilizada para desenvolver sistemas que aprendem com os dados e que, sem necessidade de programação explícita, melhoram seu desempenho em cenários complexos. Por sua vez, no âmbito normativo nacional, a Lei N. 13709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, trata de regras e princípios para garantir a proteção dos direitos de privacidade e segurança dos dados dos cidadãos. O artigo 6º da LGPD estabelece os princípios fundamentais para a proteção de dados no Brasil. Notavelmente, o inciso 6º desse artigo define o princípio de transparência, garantindo aos titulares acesso a informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre como seus dados são tratados e quem são os agentes responsáveis, sempre considerando a preservação dos segredos comercial e industrial. Este conceito é reforçado pelo artigo 20, primeiro, que obriga os controladores a fornecer, quando solicitado, detalhes claros e adequados sobre os critérios e procedimentos utilizados em decisões automatizadas, também respeitando os segredos comerciais e industriais.
Desse modo, a LGPD em seu artigo 20 detalha direitos específicos relativos a decisões automatizadas, incluindo a possibilidade de revisão humana dessas decisões, caput. B. O direito a informações claras sobre os critérios e procedimentos utilizados nas decisões automatizadas, mantendo a confidencialidade necessária, primeiro, e c. A prerrogativa de auditoria pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados para investigar possíveis discriminações em decisões automatizadas protegidas por segredo comercial ou industrial, segundo. Nesse contexto, uma estratégia para otimizar a aplicabilidade do artigo 20 da LGPD em decisões de entes públicos apoiadas por sistemas de inteligência artificial pode ser desenvolvida para assegurar maior transparência. Essa estratégia encontra fundamento no artigo 5º, xixi, no artigo 37, caput, e no artigo 93, nona, da Constituição Federal, que exigem que todas as decisões sejam públicas e devidamente fundamentadas, sob risco de nulidade. Para reforçar a publicidade das decisões de entes públicos que utilizam inteligência artificial, especialmente do Judiciário, a Resolução N. 332, de 21 de agosto de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, introduziu medidas importantes. Especificamente, o artigo 8º, sexta, dessa resolução estipula a necessidade de fornecer uma explicação satisfatória e auditável por uma autoridade humana para qualquer decisão proposta por um modelo de inteligência artificial em casos judiciais, Brasil, segunda milésima vigésima. Além disso, o artigo 19, caput, da mesma resolução destaca que os sistemas que empregam inteligência artificial como ferramenta auxiliar na elaboração de decisões judiciais devem priorizar, como critério fundamental, a clareza na explicação dos processos que levaram aos resultados obtidos, Brasil, segunda milésima vigésima. Finalmente, o artigo 25, caput, da resolução determina a necessidade de total transparência na prestação de contas por qualquer sistema de inteligência artificial judicial, Brasil, segunda milésima vigésima. Para uma leitura mais ampla, na forma tratada neste artigo, destaque-se que, na pendência de uma regulamentação clara sobre o uso de inteligência artificial pelo Poder Executivo, os princípios gerais da Resolução N. 332/2020 do CNJ podem ser utilizados como balizas mínimas pelos órgãos da administração pública, mediante aplicação analógica, artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, haja vista a necessidade de concretização de proteção de direitos já previstos no regime constitucional. Para essa finalidade, as técnicas de inteligência artificial explicável, (SHAI), visam tornar os sistemas de inteligência artificial mais transparentes e compreensíveis, fornecendo ou aumentando a explicabilidade dos sistemas de inteligência artificial para facilitar o controle das decisões auxiliadas pela referida tecnologia. Portanto, para abordar modelos de inteligência artificial explicável, (SHAI), é necessário estabelecer as bases das normas aplicáveis que promovam a accountability by design, que se refere à incorporação de mecanismos de responsabilização diretamente no design dos sistemas de inteligência artificial, ou seja, desde o projeto até a efetiva implementação, assegurando que suas operações possam ser auditadas e os responsáveis identificados. Isso envolve aumentar a transparência, a interpretabilidade e a explicabilidade dos sistemas públicos baseados em inteligência artificial, aproveitando também os conceitos propostos por recomendações e declarações de organizações internacionais, apesar de sua não obrigatoriedade nas relações jurídicas internas, soft law. Nesse caminho, segundo Frank Pasquale, a explicabilidade deve ser considerada como a quarta lei da robótica, de maneira complementar às três primeiras leis da robótica que decorrem da obra clássica Eu, Robô, de Isaac Asimov. Assim, para fins de contexto ao leitor, Asimov, em suas histórias de ficção científica, estabeleceu as três leis da robótica que prevêem que 1. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano venha a ser ferido. 2. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E 3. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Desse modo, a melhoria na transparência das motivações das decisões públicas é fundamental para a integridade do processo decisório em um ambiente democrático. Isso é reforçado por Alexi, que considera a racionalidade pública das decisões como intrínseca à própria democracia. Assim,
A transparência dos atos estatais emerge como um dos pilares mais básicos para o desenvolvimento de um ambiente institucional propício à accountability algorítmica e ao debate público, elementos que são extremamente necessários para fundamentar adequadamente as decisões tomadas. Estabelecidas essas bases, pode-se passar para o aprofundamento do direito à explicabilidade. 2. Interpretabilidade e explicabilidade nos marcos regulatórios da inteligência artificial. A distinção entre os conceitos de explicabilidade e interpretabilidade é necessária para se entender seus impactos jurídicos e o alcance das regulações sobre o direito à explicabilidade. Nesse sentido, a Unesco elaborou a Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial, que visa estabelecer padrões éticos e diretrizes para o desenvolvimento e uso de inteligência artificial. Esta recomendação contempla a totalidade do ciclo de vida dos sistemas de inteligência artificial, desde a pesquisa até o encerramento da utilização, e destaca a necessidade de padrões éticos em todas as fases. Além disso, a seção 3b do documento ressalta que a inteligência artificial tem relevância até mesmo nas ciências sociais e humanas, impactando os conceitos científicos e criando uma nova base para a tomada de decisões. Consequentemente, os modelos de inteligência artificial destinados ao apoio às decisões públicas, judiciais e da administração pública, são contemplados por princípios estabelecidos na recomendação da Unesco, como proporcionalidade, justiça, não discriminação, supervisão e determinação humana, transparência, explicabilidade e responsabilidade. Esses princípios são interpretados de maneira a garantir a avaliação do impacto ético e a gestão ética, bem como a comunicação e informação eficaz. Desse modo, a transparência permite às pessoas compreenderem como os sistemas de inteligência artificial são pesquisados, projetados, implementados e utilizados, levando-se em conta a sensibilidade de cada sistema para a vida em sociedade. Isso engloba informações detalhadas sobre os fatores que influenciam previsões ou decisões. A abordagem da Unesco para a transparência, embora não exija explicitamente a divulgação de códigos e bases de dados, databases, destaca que a transparência é uma faceta necessária para fomentar a confiança humana em sistemas de inteligência artificial. Por outro lado, em situações onde os direitos humanos estão em risco, a transparência pode incluir acesso ao código-fonte ou databases de treinamento. Nesse sentido, a explicabilidade foca na obrigação de tornar os resultados de sistemas de inteligência artificial compreensíveis para os seres humanos, fornecendo informações que facilitem o entendimento das entradas, inputs, saídas, outputs, e dos processos algorítmicos fundamentais que levam aos resultados processados e influenciam nas decisões. Dessa forma, explicabilidade e transparência são conceitos interligados, pois tanto os resultados quanto os processos que a eles conduzem devem ser claros e verificáveis dentro de seu contexto de aplicação. Nesse sentido, por exemplo, a Resolução N. 332/2020 do CNJ ressalta a importância da transparência na inteligência artificial, assegurando o direito dos cidadãos a uma explicação satisfatória e auditável por autoridades humanas em relação a decisões sugeridas por modelos de inteligência artificial, garantindo assim a sua accountability, especialmente no que tange às decisões judiciais, cuja aplicabilidade, por analogia, é possível para a administração pública. Já no contexto das diretrizes estabelecidas pela Unesco, observa-se que o nível de transparência e explicabilidade em sistemas de inteligência artificial deve estar alinhado com o contexto de uso do sistema. Isso implica que, dentro dos limites de explicabilidade próprios de cada sistema de inteligência artificial, deve haver um equilíbrio com outros princípios fundamentais, como segurança e privacidade. Para demarcar as premissas deste estudo, pode-se conceituar a interpretabilidade de um modelo de inteligência artificial como a característica que se refere ao nível de compreensão que os especialistas em computação, cientistas e engenheiros, têm dos processos e resultados algorítmicos e dos sistemas de inteligência artificial, e que pode variar conforme a técnica de inteligência artificial empregada. Já a explicabilidade busca técnicas para tornar os processos e resultados da inteligência artificial compreensíveis em linguagem natural ou de outra forma inteligível para humanos. Ou seja, enquanto a interpretabilidade pode não ser sempre plenamente alcançável em todos os casos, a explicabilidade busca soluções técnicas para facilitar o entendimento humano, promovendo a acessibilidade às pessoas impactadas pela decisão. Em suma, o conceito amplo de explicabilidade engloba tanto a explicabilidade em sentido estrito, que é um direito fundamental decorrente do regime constitucional brasileiro, destinada àqueles sem conhecimento técnico de inteligência artificial, quanto à interpretabilidade, direcionada a profissionais da computação, direito e outras ciências sociais que possuam tal conhecimento técnico.
Além disso, com base nas definições de proporcionalidade, justiça, supervisão humana, transparência e explicabilidade, destacadas na recomendação da Unesco, pode-se avaliar os efeitos dos institutos da responsabilidade e da accountability no contexto de inteligência artificial. Responsabilidade refere-se à conformidade com padrões legais e éticos internacionais em decisões e ações tomadas por sistemas de inteligência artificial, atribuindo essa obrigação à pessoa ou entidade que desenvolve ou utiliza a inteligência artificial. Quanto à accountability, é necessário haver mecanismos de auditoria e rastreabilidade robustos para os sistemas de inteligência artificial e seus resultados, considerando também os aspectos técnicos e institucionais. Nessa linha, a Policy Área 1, Avaliação de Impacto Ético, da Unesco enfatiza a importância de estabelecer requisitos claros de transparência e explicabilidade para os sistemas de inteligência artificial, especialmente na tomada de decisões por entidades públicas, judiciário e administração pública, abordando o comportamento desses sistemas, o que inclui os algoritmos e os dados envolvidos. Isso é vital, pois tanto as decisões do judiciário como da administração pública envolvem interação direta com os usuários finais, como delineado na seção 52 da Recomendação da Unesco. Além disso, para assegurar a promoção da explicabilidade no contexto institucional, é importante destacar a Policy Área 2, que trata de governança e gestão ética, a qual determina que para manter a independência do judiciário, sistemas de inteligência artificial que auxiliam na decisão judicial devem fornecer mecanismos de monitoramento para órgãos de controle e fiscalização. Ademais, a seção 70 da recomendação ressalta que o nível e o tipo de informação sobre os algoritmos e os resultados de um sistema de inteligência artificial e a forma de explicação necessária podem variar conforme o público-alvo que solicita a explicação, sejam eles usuários finais, especialistas ou desenvolvedores. Noutro enfoque, também é necessário avaliar a viabilidade da explicabilidade dentro do atual estado da arte em inteligência artificial. Dessa maneira, considerando-se as limitações tecnológicas atuais, muitos algoritmos de inteligência artificial não são completamente explicáveis, e em alguns casos, a explicabilidade pode acrescentar custos significativos de implementação e processamento. Assim, pode haver uma troca entre a precisão-qualidade de um sistema de inteligência artificial e o seu nível de explicabilidade, onde, frequentemente, um aumento na explicabilidade pode diminuir a acurácia do sistema de inteligência artificial, enquanto uma maior acurácia pode levar a uma menor transparência operacional. No contexto nacional, o desafio mencionado é reconhecido no artigo 19, caput, da Resolução N. 332/2020 do CNJ, que orienta que os sistemas de inteligência artificial usados como ferramentas auxiliares na tomada de decisão devem priorizar a técnica que permite explicar os passos que levaram ao resultado. Esse princípio de exigir a explicação dos passos que conduziram ao resultado serve para guiar a intersecção entre a teoria do direito e a ciência da computação no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial que auxiliam a tomada de decisões públicas. Adicionalmente, devido ao risco de opacidade, existe uma considerável crítica quanto à aplicação de sistemas de inteligência artificial no processo de tomada de decisões públicas. Por outro lado, em que pesem as críticas, o direito pode ser chamado a formular o método de decisão mediante claros limites jurídicos. Um caminho a ser explorado é a utilização do processamento de linguagem natural, NLP, para desenvolver justificativas racionais para as decisões, algo ainda não plenamente desenvolvido, mas que se encontra na fronteira da teoria do direito e ciência da computação, visando a explicabilidade das decisões influenciadas por sistemas de inteligência artificial, direta ou indiretamente, nas decisões públicas. Desse modo, nos modelos de inteligência artificial voltados para a construção de decisões públicas, a teoria da argumentação pode oferecer um modelo teórico útil e valioso, considerando-se sua abordagem analítica e procedimental para a justificação das decisões. Isso pode ser a base para desenvolver modelos de inteligência artificial que integrem explicabilidade desde o início do desenvolvimento do sistema até o processamento dos resultados, ou que permitam, através de um sistema auxiliar, proporcionar explicabilidade para os resultados obtidos por meio de machine learning ou deep learning. Nessa perspectiva, a seção 68 da Recomendação da Unesco demonstra a necessidade de revisão e adaptação dos marcos regulatórios e legais para assegurar a responsabilização pelos conteúdos e resultados produzidos pela inteligência artificial em todas as fases de seu ciclo de vida, e também estipula o dever de accountability das entidades públicas responsáveis. Além disso, a avaliação de impacto da implementação do sistema de inteligência artificial deve ser realizada de forma democrática,
permitindo a participação dos cidadãos e avaliando os benefícios e riscos relacionados aos direitos humanos, ao meio ambiente, à ética e à sociedade, além de contemplar medidas de prevenção, mitigação e monitoramento de riscos. Este é um passo necessário para que o setor público, Poder Judiciário e Administração Pública, realize uma autoavaliação dos sistemas de inteligência artificial propostos, garantindo que os métodos utilizados estejam alinhados com as práticas adequadas. Nesse caminho, devem ser estabelecidos mecanismos de supervisão voltados para a auditabilidade, a rastreabilidade e a explicabilidade desses sistemas. A avaliação de sistemas públicos de inteligência artificial deve ser um esforço multidisciplinar, envolvendo as partes interessadas de diversas áreas, como atores do ecossistema de inteligência artificial, representantes da sociedade civil, servidores públicos, investidores, fabricantes, engenheiros, advogados e usuários, conforme a seção 69 da Recomendação da Unesco. Além disso, essa fase deve ser multicultural, pluralista e inclusiva. Sobre isso, a seção 77 da Recomendação da Unesco destaca a importância de abordar a interoperabilidade dos bancos de dados relacionados aos sistemas do setor público, permitindo compartilhar dados de qualidade em um espaço comum, que deve ser seguro e protegido. Portanto, o cenário descrito até aqui aponta para a necessidade de criar um ambiente normativo e institucional que posicione a explicabilidade como peça central na união dos princípios de confiança, responsabilidade, accountability e justiça no âmbito da inteligência artificial utilizada como auxiliar à tomada de decisões públicas. 3. A construção do direito à explicabilidade da inteligência artificial que auxilia decisões estatais. A partir das premissas anteriores para o uso da inteligência artificial como auxiliar na tomada de decisões públicas, é necessário analisar o contexto cultural de cada agente regulatório envolvido globalmente, bem como considerar as complexas relações políticas e comerciais entre o Brasil e a Europa, o que demanda um afinamento mínimo entre os respectivos marcos regulatórios. Nesse cenário, destacam-se diretrizes supranacionais como as Ethical Guidelines for Trustworthy Inteligência Artificial, Diretrizes Éticas para a Inteligência Artificial Confiável, da União Europeia, que visam estabelecer o conceito de inteligência artificial confiável por meio de 3 componentes essenciais ao longo do ciclo de vida do sistema: a. Licitude, assegurando a conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis; b. Ética, aderindo a princípios e valores éticos; e c. Robustez técnica e social. Desse modo, a regulamentação europeia em relação à inteligência artificial emergiu como uma evolução das regras da Convenção do Conselho da Europa para a proteção de pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados de caráter pessoal. Essa normativa, alinhando-se com os artigos 7 e 8 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, busca garantir proteção aprimorada às pessoas em relação ao processamento automatizado de seus dados pessoais, incluindo coleta e operações diversas em tais dados, visando a preservação da privacidade e da proteção de dados. Por sua vez, o artigo 14, n. 2, a linha G, e o artigo 15, n. 1, a linha H, do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, GDPR, da União Europeia estabelecem que o direito à explicabilidade pode ser deduzido do direito de acesso a informações úteis que permitem compreender a lógica computacional utilizada na produção de decisões automatizadas. No entanto, questões de interesse público podem limitar o direito de oposição ao tratamento automatizado de dados pessoais. É importante notar que, desde que haja uma revisão humana nas decisões tomadas com o auxílio de sistemas de inteligência artificial, a decisão não seria considerada como exclusivamente com tratamento automatizado, o que poderia influenciar o direito de oposição, na forma do artigo 22º, do GDPR. No mais, a Diretiva N. 2016/680 também incorporou princípios éticos para a inteligência artificial confiável, limitando o uso de decisões totalmente automatizadas em situações que afetam significativamente os indivíduos e a sociedade. Na sequência, de acordo com o Regulamento sobre Inteligência Artificial Act, da União Europeia, sistemas de inteligência artificial considerados de risco elevado, aqueles que podem afetar direitos fundamentais, tanto diretamente quanto indiretamente, estão sujeitos à obrigação de fornecer documentação detalhada que ateste a sua explicabilidade. Portanto, o Inteligência Artificial Act estipula que o direito à explicabilidade está condicionado à disponibilização de documentação técnica abrangente, que deverá cobrir aspectos como a descrição geral do sistema de inteligência artificial,
seu propósito, responsáveis, interação com hardware ou software externo, atualizações, colocação no mercado e instruções de uso e instalação. B. Detalhes do desenvolvimento, métodos e estágios de desenvolvimento, design do sistema, arquitetura e algoritmos, incluindo metodologias de treinamento. A. Interpretação dos resultados. C. Informações de monitoramento e operação, limites de desempenho, identificação de resultados não intencionais e riscos, e medidas de supervisão humana. D. Sistema de gestão de riscos e alterações realizadas durante o ciclo de vida do sistema. I. Avaliação de desempenho pós-comercialização, que inclui acompanhamento após a implementação do sistema. Esses requisitos demonstram a necessidade de transparência e responsabilização em sistemas de inteligência artificial de alto risco, como os utilizados para auxílio à tomada de decisões públicas, em linha com o compromisso da União Europeia com a proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos no contexto da digitalização e da automação. Na União Europeia, o princípio da explicabilidade é visto como fundamental para construir e manter a confiança dos usuários em sistemas de inteligência artificial, por meio de processos transparentes que clarifiquem as capacidades e as finalidades desses sistemas, dentro dos limites do que é tecnicamente viável. Isso se reflete na obrigação de que as decisões públicas auxiliadas pelos sistemas de inteligência artificial devem ser compreensíveis para as pessoas afetadas, permitindo contestações ou pedidos de revisão. Entretanto, a normativa europeia reconhece que nem sempre é possível fornecer uma explicação completa sobre como um modelo de inteligência artificial chegou a uma determinada saída, output, ou decisão, especialmente nos casos de algoritmos black box. Em tais situações, outras medidas de explicabilidade, como rastreabilidade, auditabilidade e comunicação transparente sobre as capacidades do sistema, podem ser necessárias para garantir que sejam respeitados os direitos fundamentais. Para além dos avanços no contexto da regulação europeia, em novembro de 2023, o Brasil e outros 27 países assinaram a Declaração de Bletchley, um instrumento internacional que reconhece o potencial da inteligência artificial para a humanidade e estabelece esforços regulatórios voltados para vários aspectos jurídicos, incluindo o reconhecimento do direito à explicabilidade. Em 21 de março de 2024, as Nações Unidas, ONU, aprovaram sua primeira resolução sobre o tema, documento que destacou o direito à explicabilidade das decisões estatais auxiliadas pelos sistemas de inteligência artificial. Convoca os Estados-membros e convida outros interessados a tomar medidas para cooperar e fornecer assistência aos países em desenvolvimento para acesso inclusivo e equitativo aos benefícios da transformação digital e sistemas de inteligência artificial seguros, protegidos e confiáveis, incluindo por meio de k. Promovendo transparência, previsibilidade, confiabilidade e compreensibilidade ao longo do ciclo de vida de sistemas de inteligência artificial que tomam ou apoiam decisões que impactam os usuários finais, incluindo o fornecimento de notificações e explicações, e promovendo supervisão humana, como, por exemplo, através da revisão de decisões automatizadas e processos relacionados ou, quando apropriado e relevante, alternativas de decisão humana ou reparação eficaz e responsabilidade para aqueles adversamente impactados por decisões automatizadas de sistemas de inteligência artificial. Após a análise dos diversos marcos normativos internacionais e supranacionais sobre o tema, percebe-se que o direito à explicabilidade atua em simbiose com o direito fundamental à autodeterminação informativa, que, no plano infraconstitucional, é explicitado no artigo 2º, da Lei N. 13709/2018. Dessa forma, o direito fundamental à autodeterminação informativa reconhece que o processamento automatizado de dados ameaça a capacidade de decisão autônoma do indivíduo a respeito da oportunidade, da extensão e das consequências do fornecimento de seus dados pessoais para terceiros, ainda que o direito à autodeterminação informativa não seja ilimitado, frente à proporcional e justificada necessidade na utilização pública de parte dos dados. Isso ocorre porque os riscos do processamento automatizado de dados residem mais na finalidade do processamento e nas possibilidades de processamento do que no tipo dos dados tratados. Sendo assim, como um alicerce para o direito fundamental à explicabilidade, deve-se verificar os três elementos que delineiam o direito à autodeterminação informativa. A. O poder de decisão atribuído ao indivíduo sobre a coleta e a utilização de seus dados pessoais. B. Suporte fático abstrato típico de uma estrutura de princípio de direito público. E C. Possibilidade de identificação dos dados pessoais tratados, de maneira que os registros de dados pessoais sejam protegidos conforme as possibilidades tecnicamente possíveis.
Nesse contexto, veja-se que, no julgamento da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 6.387, ADI 6.387-MC, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a autodeterminação informativa como um direito fundamental inerente ao sistema constitucional brasileiro. A partir das premissas até aqui desenvolvidas, o direito à explicabilidade da inteligência artificial nas decisões estatais é caracterizado como um direito fundamental que assegura aos cidadãos transparência e controle sobre as decisões automatizadas que os afetam. Esse direito é essencial para garantir a accountability das decisões estatais e promover a justiça e a igualdade. Desse modo, para avançar no âmbito constitucional brasileiro, é necessário estabelecer as balizas do direito fundamental à explicabilidade, na forma delineada nesse estudo, de maneira a possibilitar o reconhecimento de seus elementos como inerentes a um direito fundamental por atribuição que pode ser inferido a partir de outros direitos fundamentais. Nessa linha, a respeito da sua titularidade, todas as pessoas têm direito à explicabilidade, permitindo-lhes compreender a utilização da inteligência artificial nas decisões estatais, em relação ao grau de extensão, à finalidade, aos riscos, aos benefícios, aos resultados e aos demais dados e as informações disponíveis. O que decorre do mais amplo escrutínio a que devem ser submetidas as decisões estatais. Ou seja, o direito fundamental à explicabilidade tem a universalidade como uma de suas características, promovendo a igualdade e a justiça no acesso às informações sobre decisões auxiliadas estatais por inteligência artificial. Quanto ao conteúdo, o direito fundamental à explicabilidade inclui a obrigação dos órgãos públicos de fornecer informações claras e compreensíveis sobre os critérios e procedimentos utilizados por sistemas de inteligência artificial, de maneira a garantir a transparência e a auditabilidade das decisões. Nessa linha, as entidades públicas, em especial a administração pública e o judiciário, são responsáveis por garantir a explicabilidade, assegurando que as decisões automatizadas ou auxiliadas por inteligência artificial sejam justificadas e possam ser questionadas pelos cidadãos. A normatividade do direito à explicabilidade possui eficácia plena, imediata, de maneira que ele pode ser exigido judicialmente, assegurando que os cidadãos tenham acesso às informações necessárias para entender as decisões estatais assistidas por inteligência artificial. Sobre suas características de essencialidade e fundamentalidade, o direito fundamental à explicabilidade é necessário à proteção à dignidade humana e ao funcionamento do Estado democrático de direito na era da sociedade da informação, promovendo a confiança pública nas decisões estatais assistidas por inteligência artificial. Ademais, tratando-se de direito que é inerente à dignidade humana, o direito fundamental à explicabilidade garante que os cidadãos mantenham o controle sobre as informações que afetam suas vidas, o que qualifica sua inalienabilidade e sua indisponibilidade, que são próprias da típica eficácia vertical voltada às relações estatais, considerado o recorte adotado pelo presente artigo. No mesmo sentido, a imprescritibilidade do direito à explicabilidade se delineia na medida em que ele não se perde pelo não uso ao longo do tempo, assegurando que os cidadãos possam exigir explicações sobre decisões automatizadas a qualquer momento. No que toca às hipóteses de sua limitação em determinados casos, sigilo comercial e industrial, proteção à própria dignidade humana e segurança nacional, por exemplo, é possível determinar ao direito à explicabilidade a relatividade que é própria dos direitos fundamentais, uma vez que as eventuais restrições do direito à explicabilidade em favor da força normativa de outros direitos fundamentais devem ser justificadas através do método da proporcionalidade. No que se refere aos demais aspectos, o suporte fático em sentido amplo, mediante a estrutura triádica de bem protegido, intervenção e restrição, para o direito à explicabilidade, inerente à sua proteção prima facie. Assim, o direito fundamental à explicabilidade é estruturado através da dinâmica triádica de bem protegido, intervenção e restrição, assegura a transparência e a justiça nas decisões estatais automatizadas. Esse direito protege os cidadãos, permitindo-lhes compreender e questionar as decisões auxiliadas por inteligência artificial que os afetam, enquanto reconhece a necessidade de restrições proporcionais para proteger outros direitos fundamentais. Já o suporte fático em sentido estrito do direito à explicabilidade abrange as situações específicas em que decisões são tomadas com o auxílio de inteligência artificial. Dessa forma, as entidades estatais que tratam na prática o domínio da norma como normativo, não sucumbem a nenhuma normatividade apócrifa do fáctico. Por exemplo, quando uma decisão judicial é influenciada por um sistema de inteligência artificial, os cidadãos têm o direito de entender como dados foram usados,
como foram utilizados e quais algoritmos e critérios foram aplicados para auxiliar na construção do modelo de inteligência artificial ou na tomada de decisão. Portanto, após a incursão nos diversos diplomas normativos que vêm influenciando na construção do direito à explicabilidade das decisões públicas auxiliadas por inteligência artificial, bem como nos elementos que o caracterizam como um direito fundamental por atribuição, destaca-se que esse direito também engloba a oportunidade de conhecimento para o indivíduo cujos dados pessoais foram tratados no processo de modelagem da inteligência artificial, para que ele possa entender como seus dados são utilizados. B. O fornecimento de explicações compreensíveis sobre a lógica, etapas e processos do desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial que auxiliam a tomada de decisão por autoridades públicas, da administração pública e do judiciário, sempre respeitando os limites técnicos e o máximo alcance viável conforme a tecnologia utilizada. C. A possibilidade de profissionais técnicos, com conhecimento em ciência da computação, desafiarem o sistema de inteligência artificial por meio de informações que permitam a interpretabilidade do sistema computacional. Este entendimento promove um elo estreito entre o direito e a ciência da computação, propiciando avanços científicos e jurídicos que beneficiam a sociedade como um todo, garantindo-se a maior eficácia possível ao artigo 5º, xixi, ao artigo 37, caput, e ao artigo 93, nona, da Constituição Federal. Conclusão. A questão da interpretabilidade e da explicabilidade das decisões públicas não é um desafio recente, já que historicamente envolve a transparência na fundamentação ou motivação. Desse modo, o direito à explicabilidade das decisões públicas, administrativas e judiciais, que utilizam o auxílio de inteligência artificial está amparado por um conjunto de normas constitucionais e legais relacionadas à accountability. Isso se estende desde uma interpretação aprofundada do artigo 20 da LGPD até a formulação dos conceitos de interpretabilidade e explicabilidade com base em várias iniciativas internacionais e supranacionais, incluindo os princípios de Asilomar, a Recomendação N. 449 da OCDE, a Recomendação da Unesco, as normativas da União Europeia, a Declaração de Bletchley e a Resolução das Nações Unidas sobre o uso da inteligência artificial. Além disso, a Resolução N. 332/2020 do CNJ é outro instrumento normativo que aborda a explicabilidade das decisões públicas apoiadas por inteligência artificial, cujos princípios podem ser analogicamente aplicados para a administração pública, no intuito de se garantir direitos fundamentais. Portanto, a explicabilidade não deve ser vista como um obstáculo ao desenvolvimento científico da inteligência artificial jurídica, mas sim como uma expressão do avanço tecnológico, um valor protegido pela Constituição, que se ajusta aos limites estabelecidos pelo estado atual da tecnologia. Logo, é possível se reconhecer o direito fundamental à explicabilidade da inteligência artificial utilizada no auxílio às decisões estatais, da administração pública e do poder judiciário, mediante características típicas de um direito fundamental por atribuição. Além disso, deve-se definir claramente os conceitos de transparência e explicabilidade em um sentido amplo. Isso é particularmente importante porque a explicabilidade, em seu sentido mais abrangente, pode ser dividida em duas categorias: interpretabilidade, que diz respeito aos processos computacionais da inteligência artificial e aos resultados gerados, facilitando a compreensão por parte dos profissionais da tecnologia, e explicabilidade em sentido estrito, que se refere ao desenvolvimento de modelos em linguagem natural ou outras formas de representação que sejam facilmente compreensíveis pelos destinatários humanos. Das decisões auxiliadas por inteligência artificial. Portanto, frente ao aumento do uso de técnicas de inteligência artificial para auxiliar na tomada de decisões na esfera pública, pela administração e pelo judiciário, o direito fundamental à explicabilidade dessas decisões mediadas por inteligência artificial deve ser reconhecido.